Bem-vindos ao final Um dia do todo mundo CL. tá assistindo esse aí, Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério. Rolê do CL. Rolê do CL. Olá, meus tamagotchis! Como estão vocês? Nesta quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023, está começando ele, o Rolê CL desta quarta-feira, onde falaremos sobre vários assuntos crocantes, o que de mais importante e menos importante, porém a gente achou legal, aconteceu nas redes sociais, na internet, nas últimas 24 horas. Falaremos hoje sobre muitos temas importantes, mas antes aqui estão minhas redes sociais, que eu ia falar, mas ela já sumiu, mas ela vai aparecer de novo daqui a pouquinho. Quem quiser mandar mensagem, seguir @DelucaWilliam no Instagram, @Deluca no Twitter. E hoje falaremos sobre assuntos espetaculares. A grana hoje tá em meter. Em meter. Falaremos hoje, teremos uma macetada de notícias com um monte de assunto importante para a gente falar sobre as notícias mais relevantes, vídeos legais no melhor que você não viu. Traremos a figurinha carimbada. Hoje falaremos sobre ele, o Chupetinha, o Nicolas Ferreira. Falaremos sobre o piti que ele deu na Câmara dos Deputados. Depois falaremos sobre os temas crocantes desta quarta-feira. Eu ia chegar lá. A campanha contra Flávio Dino, os surtos no judiciário brasileiro, a taxação das suas brusinhas da Shine, tema mais polêmico do dia, inclusive. Muita repercussão negativa depois da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a taxação de comprinhas em sites gringos com valor menor de $50. Então estes são os temas de hoje, e hoje teremos um convidado especial de garbo e elegância no Rolê CL. Vocês não perdem por esperar. Aproveitem e comentem aqui no nosso chat dizendo de que ciudad vocês estão falando, de que cidade do Brasil, do mundo, do universo, de que multiverso vocês estão falando aqui. A Rosemary Nascimento, direto da Itália, o José Carlos de Campo Formoso, na Bahia, a Carioca já pedindo dedada no like, a Vera Galvão de Feira de Santana, na Bahia, o Fernando Prates de Belo Horizonte, a Miúcha Monteiro de Peruíbe, aqui do litoral de São Paulo. Quem mais? Que dele? A Cláudia aqui de São Mateus, aqui em São Paulo, aqui na capital mesmo. A Betamai mandou sugestão da gente fazer da Janaína Pascoal a figurinha, anotado aqui. A Miúcha falou, curiosa para ouvir o áudio do Misael. Fizemos um áudio do Misael hoje. Só para colocar. Rapidinho, só para colocar. O áudio que a gente fez do Misael hoje é que a gente conseguiu um áudio do Misael. Luiz Cláudio de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A Márcia Batista mandando uma boa tarde da Itália. Boa nascera para você. A Elaine Cristina de Felixlândia, em Minas Gerais. O Sérgio Luiz de São Paulo. O Pablo de São Paulo. O André Castro de Paulo Lopes, em Santa Catarina. Muita gente aqui. O Devair de Vitória do Espírito Santo. Então, um beijo para todo mundo que está assistindo. Também é óbvio para a nossa equipezinha carinhosamente, mas equipezona no talento. Guilherme Bessa, meu diretor, hello. Eu tô um pouco preocupado. Acabou de chegar um áudio de 1 minuto da moça do RH. Ixi, calma. Não ouve no ar não. Não ouve no ar não, que pode ser. Fica meio triste. Se eu for demitido agora, eu vou sair. Não, faz isso não. E aí? Derruba a live. Mas você não vai ser demitido. Hoje é Dia Internacional da o quê? Solidariedade com o povo palestino. Solidariedade com... Dia importante, esse dia é importante mesmo. Importantíssimo. Importante, mas você não vai ser demitido, você é o pilar que sustenta o ICL, Guilherme. E nenhum comentário gordofóbico mesmo, é só que você é enorme, você é o maior que temos, como diz Gabriela Varela. Manda um beijo também para a nossa equipe toda, para o Vitinho, apesar de ele não merecer muito, para a Ana, para a Vivi Veras, para a Thalita, para o nosso diretor Maurício, para todos e todas. O Danilo Alves falou que é aumento, viu, Guilherme? Então,
Vamos acreditar que seja isso. Vamos para o nosso primeiro quadrículo do programa. A gente está invertendo a ordem dos quadros. Por quê? Porque a gente quer, a gente faz o que a gente quiser. Macetada de notícias. Vamos para as principais notícias desta quarta-feira. Notícias importantes, outras para a gente passar raiva, mas a maioria delas, notícias que vocês precisam saber. Matéria do Intercept Brasil, publicada hoje de manhã, matéria assinada pelo Gilberto Nascimento, já perdeu quanto? Bispos da Universal obrigam pastores a emagrecer e vetam casamentos interraciais, diz ex-religioso. O pastor Silva deu entrevista para o Intercept dizendo que teve que explicar para o bispo por que ele não emagrecia. Matéria importante lá no Intercept. Leiam a matéria longa do site do Intercept. Como sempre, o Intercept faz matérias mais aprofundadas, mas diz que existe gordofobia. Não sei nem se é o maior problema da Universal, né? Não, é porque tem tanto problema Universal que esse talvez, curiosamente, não seja o maior deles. É um problema sério, obviamente, é uma opressão e a discriminação também, mas a matéria do Intercept, assinada aqui pelo Gilberto, diz que os pastores precisam emagrecer ou sair fora. Tem uma aspa aqui de um desses pastores envolvidos pela matéria do Intercept, que diz: se não perder peso é punido, volta para o fim da fila, volta a ser auxiliar. E aí, se não perder peso mesmo, é mandado embora. E aí diz que as pessoas fazem loucuras para emagrecer, procura médico, toma remédio, faz qualquer loucura, não pela saúde necessariamente, mas só para ser exemplo, sabe-se Deus de quê, lá na Igreja Universal. Então, matéria importante aqui do Intercept Brasil, falando sobre os bispos obrigados a emagrecer. Outra matéria importante desta, você só vai ver aqui, inclusive, essa matéria, a matéria do rei da soja, a filha do rei da soja casou em Cuiabá. E a festa da garota custou 35 milhões de reais. Não é o presente de casamento, o apartamento que ela comprou, a casa, a mansão, é a festa. Filha do Elusmar Maggi, que é conhecido como rei da soja. É não binário ele? Dizem Elusmar, né? Desembolsou uma bagatela estimada em 35 milhões para casar a filha Raíssa Scheffer com o empresário Nivaldo Santiago. Tem vídeos deles postados nas redes sociais, né? A simplicidade não estava muito mas casar, nas escolhas do bilhete. Eu tô tentando casar aqui e tá foda. Mas 35 milhões está um pouquinho acima do orçamento, eu acho, né? O casamento foi decorado com botões de rosas, 140 mil unidades, 200 mil rosas e 35 mil mudas de orquídeas que ficaram espalhadas pelo salão. Os shows, apenas Guilherme Shows de Wesley Safadão, Israel Rodolfo, Thiago Abravanel, Família Lima e DJ Vintage. É quase um festival, né? Eu ia. O evento foi marcado por presenças importantes do agronegócio e da política estadual. O Elusmar é sócio do grupo Bom Futuro, irmão de Eraí. Os nomes são ótimos da família, né? Elusmar, Eraí. E ele é primo do ex-governador e ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Esse ruralista, o Elusmar, o não binário, ganhou os holofotes em 2021, quando doou R$1 milhão para o Internacional, seu time de coração. Tem o vídeo do casamento? Acho que vai ter que compartilhar aqui da minha tela, Guilherme. Ó, você pode compartilhar, pessoal, ver. Olha só, bem tranquilinho o casamento, tá bem suave, assim, nada demais, nenhum luxo. O agro é pop, o agro destrói o meio ambiente, o agro destrói a vida no planeta, né, os ecossistemas, mas faz casamentos bonitos. Veja só o que o dinheiro do agro sustenta. Sustenta o luxo da... Será que foi lagarto ao molho madeira? Opa, foi. Foi pão com salsicha, como diz Caio Marinato, o nosso Caio. Teve, como que é aquele docinho? Cajuzinho. Não, aquele bem casado, pô. Bem casado. Olha o quanto que tá luxando a festa da Raíssa e do Nivaldo, a Raíssa, herdeira do agro lá. Pronto, podemos tirar a festa de Raíssa, filha do Elusmar, Elus Delos,
do agronegócio. Então aqui a gente já sabe para onde é Ó, que o vai o dinheiro. Misael falou aqui no chat que foi servido crepe. Foi servido crepe, é verdade. Foi aquele crepe com a salsicha e uns queijinhos dentro. Certamente foi o cardápio. Mas a Medicina Vermelha diz que hot dog foi para os funcionários. Para os funcionários foi, certamente não foi o mesmo cardápio. Então aí, a festa de casamento da princesa da soja, só a bagatelinha de A grana 35, hoje tá em meter. tá em meter festa de casamento de 35 milhões de reais. Mais uma matéria da nossa macetada de notícias, advogado de Bolsonaro cotado para o CNJ, era só o que nos faltava. O Willer Tomás de Souza, o advogado conhecido pela ligação, este pafúncio que vocês estão vendo aí ao lado de Flávio Bolsonaro, ele se tornou um dos principais cotados para integrar o CNJ na vaga da Câmara dos Deputados, segundo informação da Folha de São Paulo, aí publicada pela Carta Capital. Segundo a apuração do jornal, os integrantes do CNJ confirmaram que lideranças da Casa pretendem colocar a votação ainda este ano do nome de Tomás. O próprio advogado conta com uma possível indicação e tem se preparado pelo processo. A indicação dele, obviamente, divide opiniões, não só porque é amigo do Flávio Bolsonaro, mas também porque acham que o nome dele é questionável. Em 2017, ele foi preso no caso da JBS, acusado de intermediar propinas entre o então procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, que seria um agente infiltrado do Ministério Público Federal, responsável por repassar informações sobre as investigações aos irmãos Joesley e Wesley Batista. Atualmente, a vaga do CNJ pela Câmara dos Deputados é do advogado Mário Henrique Goulart, que disputa a recondução. Então, além do cara ser advogado, amigo do Flávio Bolsonaro, que per se não é crime, né? Não consta como crime para ninguém, mas é, obviamente, um mau sinal, né? O cara ser advogado do Flavinho Desmaio. Mais uma matéria, vamos para a próxima aí, meu pequeno Vitor. Matéria do Rio de Janeiro. Agentes da Força Nacional entram por engano no Chapadão, tem armas roubadas e PM faz operação. É um bom nome de lugar, né? Pra entrar por engano. Mais 4, né? Chapadão, né? Policiais de Alagoas e Acre estavam numa ação no Rio de Janeiro, diz que foram induzidos por aplicativo de navegação a entrar numa rua da comunidade com a viatura onde os traficantes os abordaram. Se tem uma coisa que eu aprendi nas vezes que eu já fui no Rio de Janeiro é não confiar muito em Uber, nesses aplicativos de localização, Waze, etc. É bom perguntar para as pessoas onde é que você entra ou não, porque tem áreas do Rio de Janeiro, como em todos os estados do Brasil, né? Todas as grandes cidades têm áreas controladas pelo crime organizado. No Rio de Janeiro, em especial, tem muitas regiões da cidade comandadas por criminosos, milicianos, traficantes, NOMEI, uma organização criminosa que comanda áreas da cidade do Rio de Janeiro. E aí esses agentes entraram por engano e foram roubados, perderam as armas, como eu falei, são policiais de Alagoas e do Acre, que estavam cedidos à Força Nacional, e que foram furtados lá no Chapadão, no Rio de Janeiro. Eles foram roubados armados? Foram Como roubados assim? armados. Eles estavam com pistolas calibre 9mm e foram parados com fuzis. Logo, eles simplesmente falaram, ok, perdemos, e entregaram as armas, perderam 2 armas 9mm para estes criminosos, para os traficantes. Lembrando, né, os agentes da Força Nacional de Segurança estão no Rio de Janeiro desde outubro, por determinação do Ministério da Justiça. 300 homens e mulheres estão trabalhando lá para dar um reforço na segurança do Rio, que está caótica. O governador Cláudio Castro, com uma gestão temerária em vários setores da gestão pública no Rio, mas a segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro, uma tragédia, e aí esse reforcinho aí, aparentemente trazendo... Francamente, os caras acabaram sendo roubados lá no Chapadão, no Rio de Janeiro. Vamos para mais um, falando agora sobre o divórcio da Ana Hickman. A gente falou ontem no Rolê Sério, não sei se a gente falou aqui ou no N1, que o divórcio da Ana Hickman foi negado através da Lei Maria da Penha. E ela falou que, inclusive, era uma coisa educativa. Existe um jeito de fazer o divórcio que é pedindo através da Lei Maria da Penha, mas ele foi negado pela Justiça. É uma ferramenta que você pode fazer através da própria lei. Mas o juiz
entendeu que existe deterioração do matrimônio e a questão é de alta complexidade e que não cabe para ser julgada na vara criminal e de violência doméstica, mas sim na vara da família. Então, o pedido feito pelos advogados da Ana não prosperou através desse instrumento, né, da Lei Maria da Penha, sendo julgado pela vara criminal, e aí vai ser julgado pela vara de família. A Ana deu entrevista hoje falando sobre isso, que espera que isso aconteça, né, que ela consiga logo o divórcio. A gente espera que a Ana consiga. Nenhuma mulher pode ou deve ser vítima de violência doméstica de nenhum tipo, de nenhuma sorte, e isso que a Ana passou foi uma tragédia. Mesmo o marido dela, né, como é o nome do sujeito que eu sempre esqueço? Alexandre Correia. Isso, o Alexandre Correia disse em entrevista nessa semana que ele é a vítima de perseguição obsessiva por parte da Ana e que ela mostrou imaturidade no modo como lidou com a crise financeira do casal. Ele que lidou de forma muito madura. E com a cabeçada, né? Exatamente, ele que lidou de forma muito madura mesmo, dando cabeçada na mulher, apertando o braço dela e ameaçando a Ana com toda a sorte de ameaças. Seguiremos, obviamente, falando sobre esse caso. É um caso emblemático de violência doméstica, trata-se de uma pessoa rica, né, de uma mulher branca rica, com muita visibilidade na mídia. Então, obviamente, a gente vai tratar muito sobre esse tema, mas serve como pano de fundo para a gente falar sobre violência doméstica de uma forma geral, né, já que é um problema generalizado. Essa daí a gente vai pular e vamos falar rapidamente sobre a crise da Venezuela e da Guiana. Você sabe que está rolando uma crise aqui, gente? Não tem muita gente falando sobre, mas a Venezuela vai fazer um plebiscito sobre tomar um território, um pedaço da Guiana, que é um país lá no norte do Brasil, faz divisa com o Amapá, com o Amazonas, se não me engano, acho que faz só com o Amazonas, e faz divisa com a Venezuela. E aí a Venezuela propôs um plebiscito para que essa região, que é quase 3/4 da Guiana, eu tinha que ter mostrado no mapa, né, mas não vou conseguir aqui, que a Venezuela tomasse posse desse território chamado Essequibo, que é quase 3/4 do território da Guiana, onde tem muitos minérios e tal. Então, o senador aí de Roraima, o senador Irã Gonçalves, do PP, pediu ao Ministério da Defesa um reforço nas Forças Armadas porque existe uma possibilidade de conflito armado. Os Estados Unidos, inclusive, também já estão mandando tropas, né, segundo os Estados Unidos, para poder intervir em defesa da Guiana, caso seja necessário. Então a Guiana vai virar uma Venezuela. 3/4 dela vão virar pelo menos. O restinho da Guiana que sobrar vai continuar sendo Guiana, mas o pedido acontece às vésperas do referendo, acontece amanhã o referendo, para que a população venezuelana responda sobre a criação da província da Guaiana Essequiba, no território dessa região referida. E é Guiana o nome do país, não é Guiana, do Guilherme e da Ana, da nossa produção Badunts. Vamos para mais uma noticinha aqui, a última desse nosso macetada de notícias, antes de chamar o melhor que você não viu. Me parece, aí é só uma impressão minha, vocês podem me ajudar aqui nos comentários, que beleza, tá meio que comprovado, né, que rolou rachadinha no gabinete, ou pelo menos uma tentativa de rachadinha no gabinete do André Janones, deputado do Avante de Minas Gerais. Mas agora tá rolando uma divulgação de uns áudios que são só para assassinato de reputação mesmo. Hoje, escândalo, rolou mais um escândalo na coluna do Paulo Capelli, um áudio do Janones. Acho que a gente não vai conseguir rodar, né, Gui? Vai ficar travando aqui. Tipo, tenta compartilhar a minha tela aí. Vai travar. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar. Vai. Já tá indo. Não vai. Não vai? Então não vai. Mas tem essa matéria que vocês estão vendo do Metrópolis. Pronto, pode tirar da minha tela aí. O Janones explodiu com assessores, chamando os assessores de débil mental, burro e incompetente. Essa matéria foi publicada hoje, né, agora à tarde, inclusive, e os assessores, dois ex-assessores do Janones agora acusam ele, fazem outras acusações, como, por exemplo, de tratar mal a sua equipe, que não é exatamente crime, né, mas é babaca.
Mas até aí, Você tem lugar de fala, né? Mas até aí, eu não sei por quê, que eu trato minha equipe super bem. Nunca chamei vocês de débil mental, burro e incompetente. Ah, de incompetente chamei já, né, o Vitinho. Mas tudo bem, é só a verdade. A gente tem aí mais uma matéria agora falando sobre acusações em relação a como o Janones trata, né, os seus assessores, né? Então, mais uma acusação contra o deputado André Janones. Como eu falei ontem no ICL Notícias, primeira edição, não acho que pare por aí, viu? Acho que tem mais áudio, mais vídeo. Provavelmente essa campanha contra o André Janones continuará e veremos mais capítulos. Tá com o áudio do Janones, se quiser. Tá com o áudio? Então vamos rodar o áudio. Isso, você pode falar para dono de casa, do que quiser. Eu tô indo nesse minuto quebrar o estúdio. Eu vou entrar com o carro e vou derrubar o portão. Eu não vou assistir o que estão fazendo com a minha campanha, não. Eu não vou. Gente incompetente, burra, tá? Não tem chave, não. Eles falou que não tem chave do estúdio, que ninguém tem, que tá com você. Eu tô indo lá, escuta o que eu tô falando, grava. Eu tô indo quebrar o estúdio. Então aí existe, obviamente, né, não existe nenhuma possibilidade disso ser aceitável, né? Falar com qualquer pessoa assim, na verdade, né, gente? Não só com o assessor, com qualquer outra pessoa. Não é aceitável tratar outras pessoas desse jeito. Mas tá aí mais um áudio do Janones e aparentemente ele vai sangrar aos pouquinhos agora na imprensa. Ontem teve uma matéria sobre isso no Jornal Nacional, hoje o Jornal o Globo trouxe uma entrevista também falando sobre os assessores. Então, vamos continuar acompanhando. E aí nós terminamos este quadro. Vou ler alguns comentários rapidamente vocês. Tem muitos comentários separados aqui pela nossa Vivi Veras. O Josilano diz: um dia Vitinho vazará áudios. Eu me previno e não mando áudio para ninguém. A Bárbara Richard, já o Janones irá estrelar no Vagas Arrombadas. O Fábio Camargo, a iguana francesa com bigodinho, uma boina e uma baguete embaixo do braço, Guiana no caso. O Pablo Moreira, Danone vacilou, falando sobre o Janones, creio eu. E aí a Depressive Ju e a Ana Caroline Gomes diz as duas dizendo mais uma guerra para os Estados Unidos intervir. O Léo também dizendo a mesma coisa sobre os Estados Unidos. E com isso, nós vamos chamar agora o melhor que você não viu. Pode rodar a vinheta. Uns videozecos rapidinhos para vocês. O nosso convidado secreto já está aqui à espera. E eu vou chamar ele daqui a pouquinho. Mas agora vamos ver vídeos importantes para vocês. Vamos para o Papa. Esse vídeo a gente recebeu hoje cedo. O Papa não gosta muito de beijo na mão, aparentemente. Vamos rodar o vídeo. E pode aparecer aí, Guilherme, você junto. Olha lá, ó. Ué! Olha lá. Beija a mão não, irmão. Baba minha mão não, irmão. Não, baba não. Olha lá, o beijo. Baba não. Olha lá o beijo. Opa! Seu microfone tá desligado, Guilherme. Mano. Olha lá. Ele arranca a mão assim. Ele tira, irmão. Olha lá. O cara foi no seco. Vai minha mão não, irmão. Levanta, irmão. Olha lá. Não quer não, velho. E com um sorrisão na cara. Isso. Olê! O cara beijou a própria mão, cara. Aí, ó. O Papa não quer que o pessoal babe, não. É pesado. Tem esse fim de ano aí. Roda o fim de ano pra gente. O fim de ano também é legal. É brincadeira, xará. Na moral, truta. O patrão vem falar lá, junta patrão, encarregado, supervisor. Temos o comunicado. A empresa superou a meta do ano. Vocês estão de parabéns. Falei, nossa, suave, vai vir uma bonificação monstra pra gente aí. Não sei quantos milhões lá, nem sei. Eu não sei nem escrever esse número, meu parceiro. Batemos a meta, não sei quantos milhões. E é o seguinte, a gente tem uma surpresa pra vocês aí. O que é a surpresa, Guilherme? Vai vir aquele 10º bônus, né? Agora. Vamos receber o 14º. Faça uma fila. Oxe, que porra é essa? Que porra de fila? Xará, os caras deu um prestígio, viado. Um prestígio pra cada um, viado. Não sei gostoso. Quantos milhões, viado. Os caras deu um prestígio. Seu Heraldo, na moral, seu Heraldo, se você estiver vendo esse vídeo... Tira que ele vai xingar, ele vai xingar. Tira de... Aí, ó, viu? Mas um abraço pro seu Heraldo. Trocar de carro ainda, pelo menos. Um abraço pro seu Heraldo.
Conseguiu, obviamente, deu certo pra trocar de carro. Tem um monte de vídeo legal que a gente vai mostrar amanhã, porque eu quero chamar o nosso convidado logo, mas eu só vou... A gente vai mostrar a primeira publi aqui desse programa, que eu não tô ganhando R$1, mas eu achei a marca muito legal e eu achei que o Guilherme ia gostar de conhecer essa marca. Roda aí essa marca de cookie aí pra gente, Vitinho. De quê? Cookie Pisca. Gente, chegou aqui em casa essa caixa lotada de Cookie Pisca. Uma marca carioca super autêntica e divertida com os melhores cookies que você vai comer na vida. Tem Cookie Pisca de Red Velvet, Cookie Pisca de Brownie, Cookie Pisca de paçoca. Sabia que tu ia gostar, Pisca Guilherme? pra todos os gostos. E já anota a dica para esquentar ele por 15 segundos no micro-ondas, que fica mais perfeito ainda. Aproveita que eles entregam no Brasil inteiro. Aí, só ó, fazer já um fica a pedido dica, é pelo um site. publi de Beijo. graça. Publi de graça Você aqui pro conhece pessoal a do Cookie Cookie Pisca. Eu sabia que você ia gostar, Guilherme, do Cookie Pisca. Eu vou pedir um Cookie Pisca pra você, tá bom? Vou mandar uma mensagem pro pessoal. Muito obrigado. Para o nosso Cookie Pisca. E com isso, fechamos o melhor que você não viu. Não vou nem rodar a vinheta, porque não há vinheta à altura do convidado que recebemos agora para reagir comigo às bizarrices que acontecem nesse país. Pode entrar, a casa é sua, Guga Noblar. Aê! Finalmente estou aqui no rolê. É um prazer, meu querido Deluca. É um prazer estar com essa audiência maravilhosa. E eu vi que há pouco, né, antes de entrar no nosso assunto, vocês estavam falando aí do Janones. A esquerda pediu, né, pro Janones imitar o Jair Bolsonaro. Imita o Jair Bolsonaro e usa contra ele. Mas, pelo jeito, Não era bem isso. Exagerou, Não é. Janones. Não era bem isso, não era pra imitar rachadinha, não. Ele não entendeu. Mas vamos falar de novo sobre Janones de novo, viu? É um prazer receber você aqui, Guga. Eu sou o seu fã, além de me considerar seu amigo, porque o tanto que a gente conversa, um prazer receber você aqui. Nossa audiência também está adorando, várias pessoas comentando aqui sobre a presença de Guga Noblar para a gente. Guga Noblar também vestiu sua melhor camisa para participar aqui do Rolê ICL junto com a gente. E nós vamos, Guga, começar indo desprazer de uma figura que você conhece, você já cruzou com essa figura nos corredores. Roda a nossa vinheta do Figurinha Carimbada para eu chamar a figurinha pro Guga. Calma aí. Tô calmando. Ah! Guga, vamos falar do nosso figurinha carimbada dele mesmo, da Nicole, do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. A foto é maravilhosa que eu escolhi para ilustrar. Todo mundo com 1,80 m, uma coisa que agora nunca mais vou parar de notar. Nicolas Ferreira de Oliveira, de Belo Horizonte, 27 anos, formado em Direito pela PUC, deputado mais votado no Brasil nas eleições de 2022, 1,4 milhão de votos, começou sua militância como youtuber em 2016, em 2016 ainda acampou 3 dias se manifestando contra a presidenta Dilma e aí ganhou notoriedade virando vereador primeiro lá em Belo Horizonte, né, e aí depois deputado federal. E por que, Guga? Falaremos sobre Nicolas Ferreira hoje. Vamos mostrar o vídeo e aí vamos fazer os nossos primeiros comentários sobre Nicolas Ferreira. O vídeo do surto ontem, né, o Nicolas foi interpelado, provou do próprio veneno na Câmara dos Deputados, o Bernardo, que inclusive hoje ele me mandou uma mensagem muito fofa, o Bernardo, dizendo que gostou muito da gente ter falado e mostrado o vídeo. O Bernardo deu esse enquadro no Nicolas lá na Câmara dos Deputados. Vamos assistir. Olha lá, ó. Vai denunciar. Não é o defensor da liberdade de expressão irrestrita? Se você precisar, eu sou. Oi? Beleza, pode deixar. Aí, ó, a Nicole ficou putinha. A Nicole ficou bravinha, gente. Olha lá, sabia que ia ficar bravinha. Beleza, pode deixar. Ficou nervoso, ficou nervoso. Ele perdeu a linha. Perdeu a linha e foi seguindo o cara, tá vendo? Pode. E ele seguindo o cara. Aí, ó, só falei que não trabalha não, deputada. Não trabalha não. Você não trabalha não, Nicolas. Você não pode atacar uma pessoa, um servidor público em si. Quem que eu ataquei, Nicolas? Só falei o que você falou em plenário, Nicole. Ô, Nicole, mas que isso? Eu sou livre, liberdade de expressão.
expressão, Nicole. Meu amigo, os teus likes... Respeita pra quem merece, meu querido. Aqui, ó. Os teus likes vão te custar. Aí, ó. Tô ferrado aqui. Beleza. E aí, ó, a gente tá vendo, o Bernardo foi tirado da Câmara dos Deputados depois de gravar esse vídeo com o Nicolas, mas é curioso, calma, Chupetinha, só liberdade de expressão, mas é curioso, ô Guga, que essa galera usa literalmente esses mesmos métodos o tempo todo. Vamos lembrar que o Nicolas foi o cara que invadiu escola pra filmar professor, dizendo que eles eram doutrinadores, mas pra eles não vale, né? Pois é, quem achava que o Nicolas era só saco de pancadas do Flávio Dino, agora tá vendo que ele é saco de pancadas até de estudante. Ele apanha de qualquer um. O papel do Nicolas é esse, é se servir ao ridículo. E é um sujeito que sempre usou esse tipo de tática, de tentar de alguma maneira debochar dos outros e até insultar. Tem essa história de gravar professor e tem outra ainda mais baixa, em que ele mandou a irmã gravar uma garota trans no banheiro, uma menor de idade, que deixou trauma na vida dessa pessoa. A mãe, inclusive, relatou esses dias o quanto foi difícil ter passado por isso, a filha dela. Então, é um sujeito covarde, é um sujeito que ataca de uma maneira rasteira. E quem sobe na tribuna do plenário para fazer um discurso homofóbico, como ele fez, se denominando Nicole de maneira debochada, para atacar a comunidade LGBTQIA+, é óbvio que uma pessoa que faz isso não tem moral depois para cobrar respeito de ninguém. Foi ele que se colocou nessa posição e agora vai ser alvo de deboche. Vai acontecer isso mais vezes. Depois deste vídeo que viralizou, eu tenho certeza que ele vai passar por muita situação constrangedora ainda pela frente. Vamos lembrar de mais algumas. Em setembro, essa que o Guga lembrou agora é importante demais, né? Foi em 2022, julho de 2022, quando ele atacou essa menina trans, usando a irmã, inclusive. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é ele dizendo que as pessoas deviam oferecer fuzis de Natal, inclusive. Um outro vídeo que o Nicolas fez em 2020 ainda, dizendo que as pessoas deviam presentear as pessoas com fuzis. Mas uma outra passagem bacana, será que a gente vai conseguir mostrar esse aqui? Não sei se a gente vai conseguir, que trava que só porra esse negócio. Do Nicolas tentando visitar o Cristo Redentor em 2021, ainda quando era vereador, e aí não conseguiu embarcar no trem do Corcovado porque não tinha a carteirinha de vacinação contra a Covid. Tipo, você consegue rodar pra nós aí, Vitinho, esse vídeo do Nicolas? Então bota, põe aí. Mas esse vídeo é meio longo, né? Os artistas e jornalistas da Globo, Fica em Casa, é muito bonitinho. Gente, acabamos de acabar a aula de francês, foi o máximo! A gente vai sair dessa quarentena falando esse francês, meus queridos. Não, mas não era esse vídeo não, na verdade, mas esse vídeo aí, não, pode tirar o áudio só, o Vitinho. Esse vídeo aí é dele acusando o pessoal do Fica em Casa de hipocrisia. Ainda tem isso na conta do Nicolas, né? Como bom bolsonarista, né, Guga? Teve o tal do negacionismo científico na pandemia também, para ele responder no futuro. Vem cá, mas ele foi barrado por conta da vacina, então era esse o vídeo que ia rolar. Era ele sendo barrado aonde que você falou? Qual que era o local? Foi no trem do Corcovado. Ele queria subir, ele estava de férias no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, ele achou que era bacana tirar férias, dar um passeio, foi pro Rio de Janeiro e aí tentou subir no trem do Corcovado e não conseguiu. Impediram ele de subir no trem do Corcovado. Era só uma desculpa. Mesmo se ele tivesse vacinado, iam arrumar um outro jeito de impedir o Nicolas de entrar ali. Eu acho que foi só uma desculpa para evitar a companhia desse sujeito. O Nicolas, vacinado ou não, é sempre mais prudente não ficar ao lado dele, porque o ódio, o preconceito, a estupidez dele, com certeza pode ser contagiosa, especialmente se você for uma pessoa suscetível e der ouvidos a esse tipo de pessoa. Então, cuidado com o Nicolas. É melhor, de fato, a distância, manter sempre distância. Mas é isso, um sujeito negacionista, como sempre, acaba pagando mico. O ídolo dele, o capitão, foi comer pizza em cima de um meio-fio nos Estados Unidos. Foi barrado em lanchonete porque pôde viajar, já que era chefe de estado sem vacina, mas não conseguia entrar em lugar nenhum quando foi lá no evento em Nova York. Então vai, Nicolas, faz igual ele, chora,
E se precisar de uma chupetinha aí pra te consolar... Que isso? Que isso? Que isso? Chupetinha. Tá bom, não pode, beleza, não. O horário, pelo amor de Deus. Por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Mentira dessa. A gente... Faz assim com a véia. Além disso, eu agora não posso mais acompanhar a minha companhia com o Nicolas, porque ele me bloqueou no Twitter, né? Era o último bolsonarista que ainda não tinha me bloqueado. O resto todos bloquearam, ele foi o último agora. Em novembro de 2022, ele teve a conta no Twitter suspensa por compartilhar mensagens que desacreditavam as urnas eleitorais. E aí, como bom bolsonarista, ele tretou com metade da internet, também atacou a influenciadora e dançarina Thaís Carla, com ataques gordofóbicos, aí na época que tinha uma fake news dizendo que ela ia ser a nova Globeleza. Ele aproveitou para atacar a Thaís Carla com gordofobia, foi um dos líderes dos ataques contra o Felipe Neto, que é um alvo preferencial dele, e foi para cima do Alexandre de Moraes, depois de ter perdido a conta no Twitter. E aí, ele aproveitou também, depois que recuperou a conta, para partir para cima do Flávio Dino, né, que é o novo alvo preferido da extrema-direita, também bateu no Dino logo que recuperou as suas contas nas redes sociais. E aí é uma coisa que ele gosta de fazer. Hoje de manhã a gente está falando sobre isso, Guga, é uma estratégia da extrema-direita, né, de puxar a briga com os outros para conseguir visibilidade e falar que estão lacrando em cima deles, né? É só isso que esse sujeito... que ele vai conseguir debater política? Quem é Nicolas? Esse cara sabe o quê? Qual é a base dele? Qual é a história, a experiência de vida? Ele não tem nada. É só um moleque que ficou ali na sombra do bolsonarismo, hateando um monte de gente na internet. Você até citou, talvez o Felipe Neto tenha sido o maior cabo eleitoral, não por conta do Felipe Neto, mas por ter virado alvo desse sujeito. Ele cresceu muito na sombra desses ataques que os bolsonaristas gostam de fazer contra os adversários de Jair Bolsonaro. O Felipe Neto é um dos grandes adversários, tem muita visibilidade nas redes sociais. Então ele passou, claro, a atacar Felipe Neto, atacar Flávio Dino, todo mundo que ele puder ficar na sombra, arrumando uma briguinha para fingir que tem relevância e para tentar lacrar junto aos acéfalos da extrema-direita, ele fará isso, ele faz isso, porque ele não tem nada para apresentar ou para debater ou para mostrar além desse tipo de discurso de ódio, além de ficar lacrando e arrumando treta. É um moleque que age como agiram com ele. Aquele garoto usou do próprio veneno, fez o Nicolas sentir o próprio veneno, porque fez exatamente o que o Nicolas faz. E o Nicolas ataca as pessoas e não está acostumado, né, a um revide. A gente viu como é que ele não sabe se sair quando ele é atacado. A gente viu quando ele é encurralado com o jogo que ele faz, ele dá chilique. Eu entrevistei esse sujeito por uma rádio que eu prefiro nem citar no ano passado, quando saiu a história do Chupetinha. Quando saiu essa história, ele foi se explicar lá. Assim que estourou e viralizou, ele foi lá. Eu tive que debater a Chupetinha com o Nicolas. Com o próprio Chupetinha. Nesta rádio. Com o próprio. Pediu só pra colocar. Eu falei pra ele na cara dele, você tá passando pelo que você faz. Ali também era a mesma situação. Pegaram e criaram uma história... enfim, com conotação até sexual envolvendo ele. Não é até com conotação, não. Na verdade, eles pegaram uma imagem dizendo que era um ator pornô, que era americano, que inclusive se pronunciou, inclusive, eu nem sei o nome do ator, não acompanho esse tipo de coisa na internet, nas redes sociais, mas aí... disseram que era o Nicolas, na verdade. Ele teve que se explicar por conta disso. Isso. Foi uma super fake news que meteram o Nicolas no meio. E aí eu falei, um ator pornô. Imagina, eu fui lá e falei, bom, Nicolas, é o que você passa, você faz isso com os outros. Eu joguei isso na cara dele, ele perdeu a linha também, deu chilique, gritou, enfim. É assim que acontece. Se você joga na cara do Nicolas o que o Nicolas é, ou se você faz com ele o que ele faz com os outros, é isso que acontece, essa cena patética que viralizou e agora ele vai ser piada por muito tempo. Essa história aí ainda vai servir para muita zoeira. A parte boa é que na Câmara dos Deputados, pelo menos, e no Senado, quando tem esses eventos conjuntos, tipo CPMI, ele apanha mais que tapete em dia de mudança. Na internet, nas redes sociais, é mais fácil, né? Você fazer VT, fazer um videozinho. Quando alguém pode te responder, é mais difícil. Vamos ver, ele só tretou com a Jandira Fegali, com mais ninguém, uma pessoa que quase não sabe debater. Vamos ver a treta do Nicolas com a Jandira. Ué, você pode ser quiser, eu faço o que quiser também, pô. Mas não, é muito só eu falo com você.
Muito fácil aí falando que quem é obstruindo a investigação, muito fácil. Com medo do meu gato, com medo do meu gato. Pode chamar aí. Com medo do meu gato. Com a Jandira não dá pra crescer, né, Guga? Com a Jandira é mais difícil, né? Essa treta foi aquela na CPMI, não foi? Isso. E ele pegou. Sabe por que teve essa treta? É muito louco. Esse Chupetinha me tira da tua boca, inclusive. Porque eu nem respondia isso aí, mas essa treta começa porque ele pega o meu Twitter e um do Gregório do Vivier e diz que a Jandira apoia pessoas que são tipo da extrema esquerda, porque eles estavam num papo de... Ela tinha atacado ele por algumas pessoas que ele apoiava, e aí ele foi atacar a Jandira me usando e usando o Gregório. Foi assim que começou essa treta. Então, Chupetinha, me tira da tua boca, primeiro de tudo, e jamais trete com alguém do gabarito da Jandira, amigão, porque vai ser só vapo, vai ser pior do que o estudante foi. E a Jandira realmente é uma pessoa que sabe se colocar. Ela nunca leva desaforo para casa. Ela entra na briga. Se você chamar a Jandira para briga, ela entra e ela te espanca. A gente tem vários outros momentos memoráveis, ou a gente queria que fossem desmemoráveis, né? Um desses é um vídeo que a gente infelizmente vai mostrar agora de novo, que o Nicolas não pode ver uma vergonha / intolerância / crime que quer passar ou cometer. No Dia da Mulher desse ano, o Nicolas promoveu essa cena grotesca que vocês vão ver agora e que, obviamente, fez pra isso, né? Fez pra ganhar destaque, mas ganhou também o quê? Processinho, né? Tá tomando investigação por conta disso. Nacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido. E aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta quem tá dizendo isso é ele, na verdade, né? Pelas mulheres. Então, mulheres, nossa, ele se sente retomem a sua feminilidade, tenham filhos, aqui, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Mulheres valorosas, tipo Michele Bolsonaro, Damares Alves, valorosas. Valorosas no sentido, né? Valorosas no sentido de terem muitas joias, deve ser nesse sentido. E esse discurso da família tradicional brasileira é boa demais, né? Porque, assim, dia após dia a gente vê Zé Trovão batendo na mulher, Gustavo Gayer sendo processado por racismo, a outra lá, como é o nome da pistoleira, tipo dos Jardins? A Zambelli. A Carla Zambelli sendo processada por tudo quanto é coisa. Cada vez mais esse discurso moralista dos caras cai neles mesmos, não tem o que fazer, né? Assim, você não consegue manter o personagem moralista o tempo todo, né? Mas sempre foi assim, né? A gente sempre soube que essa extrema-direita é aquele famoso falso moralista. O falso moralista se elegeu, o falso moralista virou presidente, virou senador. A gente vê um monte de gente ali que fala o que não faz, que prega o que serve como combustível ali para alimentar a militância deles, o que tenta, obviamente, usar um discurso de comportamento que vai enganar ali os eleitores dele, mas eles não são assim na prática, né? Essa turma, inclusive tem uma foto que circula do Nicolas, que ele odeia que mostre, que é ele brincando, né, como se fosse gay, enfim. E aí agora, quando ele vira político, ele tenta fazer essa pose aí do cara que, de certa maneira, quer defender o que ele chama de família tradicional, e aí ele ataca todos aqueles que não se enquadram nessa família tradicional. É aquele discursinho mais reacionário, mais falso moralista de todos. E o tempo inteiro a gente vai ver essa turma aí cometer, dar tiro no pé, né? Fazer aquilo que não é
o que eles pregam. A gente sempre vai assistir isso. A Michelle é um exemplo, né? A mulher que finge ser simples, mas que esvaziou o espelho d'água do Palácio da Alvorada Pra roubar para moeda. recolher as moedinhas. As moedinhas de quem fazia desejo, pedido. Esse é o nível de ambição. Infelizmente, né? Infelizmente, boa noite. Ô, Guga, só pra gente somar, o Guga precisa pegar o ritmo aqui, que entra áudios do Guilherme no nosso ouvido, aleatoriamente a gente tem que continuar falando com os áudios do Guilherme. Inclusive, o melhor de todos, um dos melhores é seus, inclusive, que é o ha, ótimo. Esse é o que a gente, sucesso. Que a gente usa o tempo todo. Mas só pra... Aí, ó. Ótimo. Só pra meter dois personagens juntos agora, teve a treta do Nicolas com o Janones, né? Vamos lembrar essa treta para fechar a nossa figurinha carimbada de hoje, trazendo mais para o nosso personagem. O Janones é um grande personagem dos últimos dias. Vamos trazer o vídeo para ver a treta deles na comissão também. Pode rodar. Vai, Chupetinha. É só isso o vídeo? O vídeo tem 2 segundos? Essa foi a do Rui Falcão. Falcão, Foi né? isso. Zoando. Nessa do Rui Falcão a gente precisa explicar, na verdade. O timing foi genial, velho. Porque, na verdade, foi uma coincidência bizarra. Pra quem não lembra foi desse muito bom. episódio, foi uma mega coincidência. O Guilherme Blanco foi uma baita coincidência. Na verdade, foi o timing. O Rui Falcão abriu o microfone, só que não tava ligada a luzinha ainda. E aí, o Janones falou, no fundo, vai Chupetinha. E aí pareceu que foi. Não vamos conseguir mostrar, mas enfim. Só pra gente mostrar Ele falou... É verdade, foi alguém que falou atrás, vai Chupetinha, parecia no... O Janones, foi o Janones que falou, que ele assumiu. Foi o Janones que zoou e depois a galera foi pra cima do Janones, né? Atacaram muito o Janones por isso, só foi o Janones. Essa trollada foi épica, realmente. O próprio Chupetinha achou que tinha sido o Rui Falcão a princípio. Janones. O Guga vai falar mais sobre o Janones daqui a pouquinho no N2, vai fazer jornada dupla aqui também, vocês estavam vendo a chamadinha do nosso CL Notícias segunda edição. Daqui a pouquinho chegando. O Guga estará lá também, com a mesma camisa, Guga? Vai trocar de camisa que é outro figurino? Não, vou trocar de camisa, né? Vou trocar de melhor. Essa aqui é só pro rolê. Deixa as melhores pro rolê. Deixa as melhores pro rolê série que tá ótimo. E esse foi o nosso figurinha carimbada. Agora vamos falar sobre o que foi quente hoje, Guga. Tem 50 mil vinhetas, você vai se acostumar. Roda a vinheta do Pegando Fogo. O Tá Pegando Fogo é o nosso quadro onde a gente fala sobre o que de mais quente aconteceu hoje, está acontecendo ainda nesta quarta-feira, dia 29, hoje você e eu, com a presença, eu e Guga, e você, Guga, juntinhos hoje, começando com uma campanha que está rolando contra o Flávio Dino, por parte dos bolsonaristas. O Flávio Dino hoje falou sobre a sua nomeação ao STF. Vamos ouvir o Flávio Dino falando numa coletiva lá, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre a campanha que está rolando contra o Dino. Eu não sou um estranho no Senado, eu não sou um estranho na política. Então, às vezes perguntam, mas as visitas a todos os senadores. Bem, eu visito os senadores há algumas décadas, e desde que fui eleito deputado federal em 2007. Aliás, muitos senadores e senadoras foram meus colegas na Câmara, além de serem colegas no Senado. Então, essa dedicação é bem tranquila. Tenho feito reuniões à noite. Ontem mesmo fiz várias, até bem tarde. Na verdade, para mim, nessas matérias, não existe governo-oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. O senhor já entrou em contato com algum senador especificamente da oposição? Eu tenho falado com muitos senadores e, como disse, eu nem pergunto... Flávio Dino parece tranquilão assim, né, Guga? Parece relaxado. Vai passar. Acha que o Lula vai ser amador de colocar o Dino pra perder? Tu é o Lula, rapaz. Já tem voto contado, né? Mano, Lula nem ia ser juvenil. Lula já tá nessa há muito tempo. Lula sabe jogar. Lula costurou tão bem isso que ele conseguiu agradar todos os lados, até a oposição. Agora a gente entende, inclusive, o voto do Jacques Wagner, que o Lula, claro, vai morrer fingindo que não sabia que o Jacques Wagner ia fazer aquilo. Mas foi uma jogada para atrair exatamente uma parte da oposição. Uma das jogadas
foi esse voto, porque ele vai precisar da oposição, ele está costurando isso para aprovar, por exemplo, o Dino, que é o que sofreria a maior rejeição. Lula jamais ia colocar o Dino para sofrer uma derrota política desse tamanho, gente. O Lula não é menino, o Lula sabe o que faz e ele está jogando do jeito que tem que jogar. Ele inclusive deixou o Senado, o Rodrigo Pacheco, escolher alguns nomes do CAD. O Senado, dos 4 que vão ser colocados no CAD, que tem que passar também o nome aí, 2 foram escolhidos ali pela turma do Pacheco. O Joaquim Levy e mais um lá foram escolhidos pelo Joaquim Pacheco, pelo Rodrigo Pacheco. Então, por isso que agora tem o Senado afoito, querendo aprovar ainda esse ano também os nomes que precisam passar, porque o Lula conseguiu, de certa maneira, agradar a oposição, agradar a STF, agradar também uma parte do governo e vai passar, velho. Não tem como não. E aí a gente tá vendo aqui uns ilustres aqui, falando do Gustavo Gayer, do Marco Feliciano, a gente vai passando enquanto a gente tá discutindo esse tema, mas obviamente os caras vão tentar fazer o que eles podem, né, o que eles podem fazer para pelo menos fazer uma gracinha, né. O Flávio Dino também não é menino, né, o Flávio Dino, ele só foi juiz federal, passou em primeiro lugar, olha, tem aí um site que os caras estão colocando que o Flávio Dino, que tem muita gente contra e muitos indefinidos, mas o próprio Flávio Dino não ia se colocar na situação de poder ir para Sabatini e ser rejeitado. Olha, estão fazendo campanha para mandar e-mail para o seu senador, para tirar o Flávio Dino. O Flávio Dino também não é menino também, né? Ele é um vingador, inclusive, então logo ele não ia cometer meninice, né? Pois é, claro que tem gente que se aproveita disso para tentar negociar bem o voto. E tem outros que já disseram que vão votar a favor, outros que dizem que uma minoria, por enquanto, realmente diz que é contra. Muitos ali são críticos do Dino, mas estão ali ainda no meio do campo, porque também acaba que rola uma grande negociação por trás desses votos e tá acontecendo, e tem gente que quer deixar o seu voto ainda mais caro, então costuma fazer um certo docezinho. Eu acho que Lula não cometeria um erro desse, vai passar, o governo está tranquilo, o Dino está tranquilo, por enquanto os sinais são esses. Não consigo ver o Lula cometer um vacilo desse. Seria uma derrota política gigantesca para o Lula. A gente perdeu. A real é o seguinte: a esquerda perdeu Flávio Dino para a justiça. A justiça terá Flávio Dino, que está dizendo que inclusive não vai ter lado, vocês viram aí. E era um baita presidenciável, inclusive, né, Guga? E era um baita presidenciável, era o melhor nome, né? Talvez, junto com Haddad, junto com Boulos, era um desses 3 que iam acabar depois, sucedendo o Lula, a gente imagina. Mesmo que o Lula se reeleja, depois ia ser um dos 3, provavelmente. Claro que falta muito tempo, política, tudo imprevisível. Mas são nomes muito fortes. O dele era talvez o mais forte, junto com esses outros, com Haddad, né? O Boulos é mais fraco ainda. O Boulos precisa ganhar a prefeitura para ter talvez um gabarito desse. Mas o Dino, sem dúvida nenhuma, esse é um nome zaço que estava ali na boca para um dia ser candidato à presidência. A extrema-direita detesta, é um cara que, enfim, tem muito conteúdo, muita competência. Mas eu não acho que ele tem aquele perfil de que vai para a STF e já pediu para concorrer à presidência. Não é o perfil dele. Eu acho que acabou o Padino na política. Ele vai, de fato, seguir agora com essa vida aí de ministro do STF, o que é uma tristeza aí para grande parte da esquerda. Inclusive, a gente vai falar sobre isso no Série Notícias, segunda edição, daqui a pouquinho. Eu tô muito tristinho. Porque eu acho que o Dino era um baita nome, mas a gente deve ter agora... Ih, o Guga caiu? O Guga deu pau? Ele tá dando umas travadinhas. Dá uma travadinha. Agora voltou. Esse programa aqui é uma zona, Guga. Pode travar, pode fazer o que você quiser. Esse programa aqui é uma zona, não é? Não tem... não, vamos reconectar. Não, aqui é festa da mexerica. A gente só vai seguindo. Vamos trazer mais um outro tema, Guga, importante. A gente trouxe esse vídeo hoje no N1. Vamos trazer de novo a juíza de Xanxerê dando o seu ataque de pelanca. O nome da juíza é Kismara, belo nome, Kismara Brustolin. Gente, esse vídeo, ele já tá legendado, ele foi legendado com emojis, que dá mais emoção. Vamos assistir, depois eu e o Guga vamos comentar este vídeo. Pode rodar. Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Os emojis embaixo. Não, e o problema é que o sotaque deixa tudo pior, né? Esse sotaque aí do sul pior ainda. Por favor! Aí, ó, e aí vai aumentando o tom. Eu não entendi. E aí o cara tá ficando meio de besta, eu acho também. Sua atenção.
responder qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. É professora, o que a senhora deseja, excelência? E aí já tá O gritando. melhor é a cara dos outros. Os outros, tipo, constrangidos. Certo? Não tô entendendo. Ah, eu acho que ele já entendeu aí. Continua, por favor. Mas tá fazendo de besta. Sou Repete! obrigado a Tá isso, trolando pai. já ela. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. E tá gritando, moça, tá no microfone, não precisa. Tá todo mundo ouvindo. Inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. E ela quer que o cara fale. Aí, ó. Fotos do gelo do telhado, Para! infelizmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa Aí, ó. dos pedreiros contratados para isso. Adriano, E aí excluiu o cara da audiência. O cara, ela simplesmente tirou o cara da audiência. E aí, Guga, só pra ter um desdobramento, tem uma matéria do Globo que a gente vai mostrar agora, obviamente o Tribunal de Santa Catarina abriu uma apuração e afastou a juíza que chamou o cara. Essa transição do Vitinho é bem rápida, presta atenção como é rápida. Aí, ó, chegou. Que ela, inclusive, que a gente não conseguiu ver, chamou o cara de bocudo. Que loucura isso, né, Guga? Pô, já é uma surpresa. Eu achei que ela ia receber um bônus por ser em Santa Catarina, mas que bom que lá eles estão vendo isso com maus olhos. Porém, gente, saiu uma notícia há pouco, um artigo do grande Leonardo Sakamoto, que diz que esta juíza sofre de transtorno bipolar, que ficou afastada há um tempo, que retornou faz pouco tempo, e que pelo jeito ela tem algum tipo de transtorno mental, que por isso ela poderia... É claro que o que ela fez é muito grave, mas isso diminuiria um pouco a gravidade, segundo pelo menos a apuração do Leonardo Ela assume a personalidade de um comandante. Já querem justificar. Justificar a mulher. Mas aí é foda, né? Se você não tem condição de ser juiz, irmão, assim, né? Não seja, né? Assim, todo respeito. Bipolar vai ser juíza. Porra, agora tá absolvido. Não, agora não tá mais absolvido. Porra, aí é. Prisão, agora só tornozeleira. O cara ela muda de uma hora para outra. É foda. Não, e assim, com todo mega respeito a pessoas que têm todos os tipos de transtornos psicológicos, psiquiátricos, mas tem algumas funções que você não pode assumir, né? Sei lá, tô chutando aqui, o cara não pode ser policial, militar e ter, sei lá, tipo um surto na rua, por exemplo. A gente não pode, a mesma coisa a função de juíza, deve ter um balanço, pelo menos para não fazer audiência, sei lá, eu tô chutando. Ela vai para a parte agora burocrática. Ela estava também na parte de despacho. Ela ficou um tempo realmente fora do contato com o público. O Leonardo Sakamoto, ele inclusive faz esse debate do quanto a vida pode ser uma vida normal, mesmo tendo um transtorno desse, que, enfim, ela teve a avaliação de 3 ou 4 meses, que disseram ela está apta a voltar a julgar. Só que teve gente que trabalhava com ela que meses atrás já tinha alertado que ela estava perdendo às vezes um pouco a razão, enfim, talvez antes dessa situação. Aí veio essa que agora acabou com o filme dela, né? Destruiu a imagem dela de vez. E se a juíza Kismara realmente tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, que ela continue tratamento, mas claramente não tem condições de atuar como juíza, pelo menos não agora, né? Que ela tenha o equilíbrio para poder ser juíza. Não agora, Guga, temos os conhecidos 2 minutos antes de terminar o programa. Eu vou trazer um último tema rapidinho para dizer que a gente não falou sobre isso. As redes sociais enlouqueceram sobre a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, dizendo que vai taxar as comprinhas da Shein de até R$50. Vamos ver o vídeo do nosso vice-presidente, o Picolé de Chuchu, falando sobre as comprinhas da Shein. Roda aí. Pretendemos periodicamente estar ouvindo o setor de comércio e serviços. Comércio eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados. Já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação. Eu quero me drogar. Mesmo para os com menos de $50.
E aí pegou muito mal, né? A gente tem 30 segundos pra falar, você tem um tweet pra falar sobre esse assunto, porque vai acabar o programa, vai começar o N2, você vai participar, você pode falar mais sobre isso. Mas rapidinho, pegou mal, né? Quem tá feliz com isso aí, gente, é o velho da van. O velho da van era o sonho dele, taxar todas essas empresas, e agora o velho da van vai sair de vermelho, vocês vão ver. Guga, obrigado, volte sempre, o público adorou aqui, eu nem consegui ler muito comentário hoje, mas o público adorou, volte sempre, a casinha também é sua, viu? Tamo junto, vamos nessa, é nóis. Valeu, galera. Valeu, Guga, estamos terminando aqui o ICL Notícias, o Rolê ICL, fiquem agora com o ICL Notícias, segunda edição, Gabi Varela, Chico Sá, Chico Pinheiro, o Guga Noblar, e a gente se vê amanhã no ICL Notícias, primeira edição, e depois aqui no Rolê ICL, beijo, tchau, fui! Olá, bom dia, bem-vindos ao sinal do ICL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, sério. Rolê ICL. Rolê ICL. Rolê ICL. Rolê ICL. Rolê ICL.